Especificamente sobre a campanha, ela vem nessa linha de tentar unir entidades, né? Ela não é para ser uma campanha do Ministério Público, ainda que por ela tenha sido, pelo Ministério Público tenha sido idealizada, né? A nossa campanha, que se chama Atletas Adolescentes, Dignidade ao Nosso Esporte, ela foi idealizada inicialmente pela Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Cor de Infância, do Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a campanha permanente, que a gente chama de hashtag Chega de Trabalho Infantil. A ideia dessa campanha ela surgiu inicialmente nas atividades desenvolvidas por um grupo de trabalho específico que nós temos dentro dessa coordenadoria da Cor de Infância, que é o grupo de trabalho sobre os atletas adolescentes. E a existência desse grupo ela foi retomada alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, para se debruçar especialmente sobre a questão do assédio sexual no esporte e o baixo índice de denúncias, né? E aqui já faço até menção, né, a grandes reportagens investigativas que o Breiler fez, muito importante sobre esse tema, que trouxeram luz, né, a esse tema que muitas vezes fica escondido. Então, a gente estava, nós, em razão dessas reportagens, não só do Breiler, mas como de toda a importância aí da imprensa, do trabalho investigativo, nos deram esse olhar de ver que existe um problema e que ele não está chegando até nós do Ministério Público, né? Porque nós recebemos poucas denúncias sobre isso. Então, inicialmente, a campanha veio para tentar abordar esse tema. Mas, ao longo dos trabalhos do grupo, novas situações assim, de violações aos direitos básicos dos atletas foram evidenciadas, né? O senhor comentou aqui no início sobre, infelizmente, aquela tragédia do Ninho do Urubu, que evidenciaram que ainda há muito trabalho a se fazer nos centros de treinamento, alojamento desses atletas, nos grandes clubes. Então, nós buscamos não só abordar o assédio sexual, mas toda essa gama, todo esse feixe de direitos que os atletas adolescentes têm. Então, o objetivo principal é conscientizar, né, todas as pessoas envolvidas no mundo do esporte, tanto os atletas com as suas famílias, mas todos os profissionais do esporte envolvidos, conscientizá-los sobre os direitos e muni-los de ferramentas para que identifiquem e evitem situações de abuso, né? Então, o enfoque ele é primordialmente educativo, para mostrar a diferença entre o que seria uma exploração do trabalho infantil, que é vedada, e o desenvolvimento esportivo regular e saudável, né? Então, afastando de uma situação abusiva. E aí a gente quer mostrar que o cumprimento dos direitos fundamentais, ele não é um obstáculo, mas ele é o caminho adequado para que haja uma formação saudável dos e das atletas, para que esse mundo do esporte possa efetivamente ser um espaço de realização e cidadania, como ele pode ser, né? E não um espaço de violação dos direitos. A pergunta para o Breiler. Breiler, como é que você, em que momento você desperta para o seu olhar para essa causa do atleta adolescente? Porque nós sempre temos uma direção, né? No esporte não é diferente da política ou da economia, né? Mas eu vejo que você tem, né, uma grande competência na área do campo e bola, né? Entende e sabe explicar o que acontece no momento do jogo, mas em que momento você desperta a sua atenção também para essa causa que eu diria que é uma causa social? Marcos, acho que parte da minha inquietude como um ex-atleta, né? Eu também, como várias outras crianças brasileiras, tentei ser jogador de futebol, sou um jogador de futebol frustrado, tive muita vivência em categorias de base, futebol amador, e sempre escutei de técnicos, nos bastidores, e até mesmo depois de ter me tornado jornalista, que existe ou poderia existir uma rede de abusos sexuais, ou que isso seja muito comum. Então, a partir dessa inquietude, da observação, de coleta de relatos, mas de nunca ter visto isso em público, partiu a minha iniciativa de querer jogar luz e, primeiramente, de querer entender. Então, em 2013, na revista Placar, a gente publicou um dossiê sobre abusos sexuais nas categorias de base do futebol brasileiro. A gente descobriu vários casos de atletas que são crianças e adolescentes que são abusados, né, em clubes de futebol, escolinhas, e a partir desse dossiê, que acabou servindo como base para 2 CPIs no Congresso Nacional, a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes e a CPI do tráfico de pessoas,
que geraram investigações e até mesmo indiciamentos aos abusadores que a gente revelou nessa matéria. Isso gerou uma grande repercussão, mas para produzir essa matéria eu tive muito trabalho, porque poucas fontes do meio quiseram falar. Esse tema é um tabu, falar sobre isso, porque envolve masculinidade, envolve um meio muito machista, então por isso dificilmente esses casos vêm à tona ou se tornam denúncias formais. Então isso fez com que eu não só despertasse o interesse, mas que eu descobrisse que, além dos abusos, como a doutora Luísa destacou, há várias outras violações na esteira, a reboque. Isso envolve estelionato de famílias que são enganadas por falsos olheiros, por falsos empresários, e pagam dinheiro para essas pessoas e veem seus filhos, muitas vezes, sair de lugares pobres, de cidades que não têm times de futebol para tentar sorte no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, e acabam sendo explorados, do trabalho infantil, que é muito comum em categorias de base, e até hoje em clubes grandes esse tema é relativizado, não é tratado com a devida seriedade. Então, há muitas violações de direitos da criança e do adolescente nesse circuito, no alto escalão do esporte. Então, por mais que a gente goste de futebol, a gente goste de assistir, analisar, de palpitar, é fundamental para o jornalista ter um olhar além do campo e bola, porque a gente não consegue entender o que acontece num jogo sem olhar para os bastidores, sem olhar para o aspecto político e, principalmente, sem olhar para como esse clube trata os seus jovens atletas. Porque esse trabalho que eu faço não é porque eu tenho uma visão negativista, porque eu não gosto de futebol. Pelo contrário, é por gostar tanto desse jogo, por gostar tanto de esporte, que eu quero que ele melhore, que ele evolua. E o esporte só vai evoluir se crianças e adolescentes forem formados com respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, com respeito aos direitos básicos e fundamentais. E, infelizmente, na maioria dos clubes brasileiros, e a gente pode falar assim, porque quando a gente fala em futebol brasileiro, a gente só enxerga o alto escalão, os grandes clubes, mas há clubes amadores, há clubes sem a mínima estrutura, federados, disputando campeonatos que não oferecem condições mínimas para crianças e adolescentes, e nem mesmo para os seus atletas profissionais do time principal. Então, por isso, acredito que é a missão do jornalismo ter os olhos atentos para os direitos humanos e, principalmente, para os direitos da criança e do adolescente. Marcelo, eu queria que você resgatasse um pouco aqui para a nossa audiência e também para o Breiler, para a doutora Luísa, para o doutor Ciro, enfim, aquela série de matéria que você fez para o jornal Lance, que parece que ela continua em pauta ainda, né? Se for olhar com uma lupa, né? Esse é o problema. Né? Essa é uma questão que eu quero questionar direto, doutora Luísa. Na verdade, a gente chamou de conexão coreana, umas matérias porque o Ministério Público do Trabalho, através da doutora Cristiane, se não me engano, através do Ministério Público Estadual de Paraná também, descobriu um clube lá, eu não vou lembrar o nome agora, eu devia ter pego a matéria, descobriu um clube lá perto de Curitiba que trazia crianças, jovens coreanos, com consentimento dos pais deles. Eles até pagavam, recebiam dinheiro para vir para cá, pagavam como se eles fossem se tornar atletas. E eles estavam alojados, mal alojados, numa cidade vizinha, Curitiba. Eu vou resgatar a matéria depois aqui durante o programa. E eram explorados e não tinham a menor perspectiva de se transformarem em grandes atletas. E, com isso, perdiam a infância, porque estavam trancados, não tinham aula, não frequentavam aula como deveriam, não tinham os seus direitos adquiridos. O Breiler fala agora da questão dos assédios sexuais. Aí eu questiono a doutora Luísa, nesse seu programa, que tipo de violação aos direitos infantis é mais presente? Tráfico de pessoas, por exemplo, que venham de uma cidade para outra, de um país para cá, na expectativa, às vezes, financiado pelos pais, no sonho de que vão ter um filho, um grande atleta, o tráfico o assédio sexual, a exploração, quais são os tipos
de violações que a senhora tem encontrado no dia a dia do seu programa? Então, Marcelo, vou até fazer um comentário aqui, não quero te jogar a luz em você não, mas você não deve lembrar, mas você fez uma entrevista comigo, deve fazer uns 4 anos, eu estava em Santa Catarina ainda, sobre a época da reforma trabalhista e a atuação dos sindicatos. E agora eu lembrei só outro tema, nada a ver com atletas, mas só para lembrá-lo que teve esse momento aí importante, até muita gente usou aquela reportagem depois, ainda contra mim, viu, Marcelo? É? Mas isso não é o caso. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, voltando à sua pergunta, tem várias violações muito comuns. Uma violação muito comum é a profissionalização antes da idade mínima permitida, né? Que é a exploração do trabalho infantil mesmo antes dos 14 anos de idade, que é quando esses atletas de categorias de base são submetidos aí a uma hipercompetitividade, uma seletividade antes da idade mínima permitida, né? Porque antes dos 14 anos, o futebol e o esporte em geral ele tem que ser recreativo, educacional, de formação e não profissionalizante. Outra violação muito comum é a falta de um ambiente seguro, de condições dignas e seguras de moradia nos alojamentos, ou alimentação e higiene adequada nesses ambientes, que tenham acompanhamento médico, pedagógico, psicológico, educacional, né, como determina a Lei Pelé. Também é muito comum isso. Outra violação muito comum é que, pelo tempo de dedicação aos treinamentos, porque para esses atletas, aquilo ali muitas vezes, se não sempre, é a chance de mudar de vida, né? Aquilo ali é a chance de, muitas vezes, prover para sua família, de mudar de situação. Então, eles acabam se dedicando completamente àquilo, e os estudos ficam em segundo plano, o convívio com a família fica em segundo plano, convívio com a sua comunidade, com seus amigos. Então, todos esses direitos básicos de tempo de lazer, de convívio familiar, de tempo de estudo, tudo isso também fica em segundo plano e é desrespeitado. Então, essa é outra violação muito comum, e que muitas vezes também essa carga excessiva de treinamentos acaba por violar e desrespeitar os limites físicos e psicológicos desses adolescentes, que seus corpos ainda estão em desenvolvimento, em formação, né? Então, acabam que eles não dão conta de toda essa carga excessiva. Então, é comum ver muitos casos já de doença ocupacional ou de acidentes regulares por causa dos treinamentos. Então, tem muitas luxações já muito recorrentes, muitos problemas assim. Outro problema é, como você falou, essa falta de transparência nas ofertas e nas contratações, que muitas vezes levam a situações de abuso, de tráfico de pessoas, seja dentro do país, quanto fora. Então, você levar alguém de estado para estado, por exemplo, de lugar para praticar o esporte, tirando ele do seio familiar, muitas vezes pode configurar aí o tráfico nacional de pessoas, quanto o internacional. Essas notícias são bem recorrentes, assim, até... Eu sei que saiu, acho que foi no ano passado, no UOL, sobre... até o título da reportagem era Sonhos Desfeitos, que falava sobre jogadores que as famílias gastavam aquilo que nem tinham, famílias simples, assim, em situação de vulnerabilidade também aqui no Brasil, gastavam para enviar seus filhos para a Europa, pagando para um dito olheiro que os colocaria em clubes lá na Europa e conseguiria, mas que, em realidade, essa promessa nunca era cumprida. E eles ficavam gastando o que não tinham, se endividando, pegando empréstimos para poder manter os filhos lá, em situação que era falsa, né? Não havia nenhuma possibilidade de colocação em clube. Ou então outras notícias bem comuns aqui de outros atletas da América do Sul também, notícia recente do ano passado, que foram aliciados sobre a falsa promessa de que iriam jogar futebol, chegaram lá e foram explorados sexualmente. Então, essas notícias de tráfico e exploração sexual também são comuns. E aí, nisso, também uma outra violação que eu posso comentar aqui é o assédio sexual mesmo, né? Normalmente na forma de uma troca. Então, vem daquele profissional do esporte que está lidando com aquele atleta, pode ser um preparador, um olheiro, um técnico, né? Enfim, outros profissionais, mas em geral são esses, que oferecem, olha, eu posso te indicar para um clube, eu posso te deixar aqui se você fizer tal coisa comigo, ou eu te dou uma chuteira. Às vezes é algo tão simples quanto isso, né? Busca uma troca aí para poder assediar sexualmente, abusar sexualmente desses jovens, o que é também muito grave, né? E gera sequelas para toda a vida. A gente